Tudo bem com vocês? Nós estamos começando o programa 34 do Ciência e Vida e hoje nós temos um assunto especial que fala sobre enchentes. Já que faz um ano que nós tivemos no estado a grande enchente que derrubou todos os conceitos e parâmetros anteriores, nós temos aqui a presença do Gelson Alves, ele é o vice-presidente da Associação dos Moradores e Empreendedores atingidos pelas enchentes. Temos o colega Bruno Zitlov, que é o diretor de habitação da prefeitura. Temos o tenente Cassius, que é o chefe do, não sei se diz chefe, é o comandante do Corpo de Bombeiros. E temos o sargento Matos, que é o atuante, o bombeiro, mas que atua fortemente nessa questão e atuou muito forte também na questão 2023. Então, é um prazer estar aqui. Eu começaria com o nosso colega o Gelson Alves. Qual foi o impacto para vocês dessa enchente do ano passado? Foi muito grande, né? Muito grande, porque além dos prejuízos, né, materiais, as pessoas ficaram muito afetadas, né, emocionalmente. E até hoje, nem essa noite aí que teve chuva, né, tem muita gente que não consegue, né, dormir até hoje. Tu sente que tem ainda essa sensação de que vem. E como é que está assim, a associação trabalhando agora em relação a essa que está pintando novo? Estão dizendo que vai ser hoje começa uma grande chuva, grande vento e tal. Como é que vocês estão sentindo as pessoas? Uma coisa que precisa acontecer, né, é a conscientização das pessoas para que atendam, né, os alertas, né, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e que saiam, né, porque a água vem, né, não tem como impedir, né? A água, o vento e a chuva, né? O vento e a chuva, porque tem como é que foi o ano passado, quando deu essa enchente, né? Como as pessoas foram avisadas dessa possibilidade? Elas tiveram tempo de se tomar ações de proteção ou elas foram, de certa forma, tomadas de surpresa? Bruno? Houveram avisos, diversos avisos, muito tempo antes. A preparação ela iniciou quando se deu o primeiro sinal de alerta. O primeiro sinal de alerta deu cerca de 20 dias antes do evento. Então, em torno de uma semana antes, nós já começamos os avisos. Já começou a se passar o carro de som, ali em torno de 3 a 4 dias antes começou a se passar o carro de som, a se avisar, nós avisamos pelas redes sociais, o Corpo de Bombeiros atuou também nesses avisos. Então, os avisos eles ocorreram de uma forma muito incisiva e em grande escala. Quando nós tomamos ciência de que o evento seria de proporções gigantes, tá? E ainda assim a gente não tinha ideia de que seria tão catastrófico quanto foi. Nós avisamos as pessoas, saiam de suas casas, o município, o Corpo de Bombeiros, toda uma estrutura foi montada para receber, para atuar nessa situação, porém, infelizmente, as pessoas acabaram não ouvindo os avisos que nós fizemos. Tenente Cassius, eu tive a informação de que que Montenegro foi considerado uma das melhores cidades em termos de prevenção, de atuação, não só preventivo, mas também depois da enchente. Dá um pouco mais de detalhes para as pessoas que talvez não saibam disso, como eu, que não sabia até falar com vocês há pouco. Muito bom dia, senhor Aristeu. Bom dia, população de Montenegro. É um prazer a gente estar aqui podendo participar, de forma a contribuir para os novos eventos, né, que a gente vai enfrentar, né, não é se, é quando, eu sempre digo, né, quando será o próximo evento. É muito fácil falar, hoje eu digo que é fácil a gente fazer uma análise, né, um ano após o evento, depois de tudo que passamos, né, então se fala que foi talvez, se não o maior, um dos maiores eventos catastróficos climáticos do Brasil, né, esse evento, né, que a gente foi acometido aqui também, a nossa cidade, né, toda a região metropolitana, todo o estado do Rio Grande do Sul. Não se tinha noção, né, ninguém conseguiu fazer essa previsão aí, né, no Brasil inteiro, né, nem os institutos de meteorologia, nem os órgãos governamentais, nem as pessoas tinham noção
do que passaríamos, né, no maio de 2024. Quando recebemos a notícia das previsões da Defesa Civil do Estado, né, a gente tinha informação que ia ter um grande volume de chuva já com 2 meses de antecedência. Mas não se tinha, ninguém conseguiu mensurar, né, quais seriam as consequências desses grandes volumes, em que área especificamente isso ia ser acometido. E infelizmente esse grande volume, né, quase 1000 milímetros, acometeu as bacias dos nossos afluentes aí, né? Dos principais rios aí, né? Da nossa região aqui, que é o Rio dos Sinos e o Rio Caí. E esses grandes volumes aí... E como vocês se prepararam assim para poder avisar alerta? Qual foi, o planejamento? Eu vou falar da minha cidade de competência aqui, que é Montenegro, mais 9 municípios, né? Eu conversei com o coordenador da Defesa Civil, coisa de 2 semanas antes, olha, o que a gente vai fazer com relação a essas notícias aí? Bom, vamos veicular a notícia, dizer que vai ter um grande volume, que vai acontecer enchente. Naquele momento a gente não conseguiu mensurar, acho que ninguém teve condições de mensurar, né, quão catastrófico seria. A gente sabia que ia ser uma grande enchente, até porque era um período de chuvas, coisa de 6, 8 meses anterior a gente foi acometido, então isso aí foi uma onda, né, foi uma sucessão de eventos, né, as bacias já estavam, né, saturadas, né, com volume de água, e sabíamos que teríamos um grande desafio. A gente se preparou com equipamentos, com o plano de contingência do município para acionar todos os órgãos, então todo mundo sabia qual que era o seu papel definido. E houve a necessidade ali, somente com o serviço público não daríamos conta. Seria uma ação de toda a sociedade, um envolvimento de toda a comunidade. Isso a gente tinha essa noção de que teríamos que envolver toda a comunidade. Tanto é que se a gente for buscar aí nas redes sociais, daí tem um apelo, né, do nosso chefe da Defesa Civil maior, que é o nosso prefeito municipal. Ele fez um apelo para todas aquelas pessoas que tinham habilitação com embarcação e tinham equipamentos para se colocar à disposição. O nosso centro de controle foi ali a base do Corpo de Bombeiros, por ser um local alto, seguro, ter uma grande estrutura para acomodar todos os órgãos envolvidos, né? O Exército Brasileiro, Polícia Civil, Polícia Penal participou, Brigada Militar. Então, para o senhor ter uma ideia, a gente participou até de ações de segurança pública na cidade, né? No momento, né, que a gente disponibilizou embarcações para efetivos da Brigada Militar da Polícia Civil, para ações preventivas para evitar saques, transmitir uma sensação de segurança para as pessoas poderem abandonar os seus imóveis e não serem saqueados, né? Porque muitas pessoas se colocam em risco para fazer a guarda do seu bem. Então, policiamento via embarcação. Isso, policiamento via embarcação. Deixa eu continuar com... E afora esse desafio, né, concorrente a isso, né, de forma concorrente, a nossa missão que é salvar pessoas, salvar vidas, né? Então, dessas 1.800 e poucas ocorrências abertas, atendidas, está ali inserida essas 11 mil pessoas atendidas, né? Então, diretamente, 1.800 ocorrências atendidas, né? Legal. E deixa eu só te cortar e pedir assim, como é que tu que participou, vamos dizer, não que tu não participasse na prática, mas desse aviso, como é que foi feito isso e quais foram os resultados disso? Os deu avisos, certo, não deu? Eu lembro como se fosse hoje, né? Isso aí está muito vivo na cabeça de quem sofreu, né, essa enchente. O tenente me chamou lá no saguão do quartel e Matos está confirmado. A enchente de novembro já havia sido recorde. Sim. E todas as enchentes para Montenegro, quando ela atinge um patamar de amplitude de grande para recorde, ela causa um transtorno muito grande, porque ela pega pessoas que não haviam sido atingidas ainda, pessoas que vêm morar na cidade. Eu lembro de um gerente de uma loja conhecida da cidade que fazia 30 dias que estava morando em Montenegro e nem sabia o que era enchente, nem sabia o que eram os avisos e perdeu tudo. E aí o tenente Matos está confirmado e não é uma grande enchente, é recorde. Só se fala. E eu lembro de cálculos que foram feitos no quartel lá com o tenente, a Aline e o Clóvis da Defesa Civil, que erramos no final das contas ali por 18 centímetros a previsão, isso antes da enchente.
com uma semana de antecedência, começaram os avisos. Tem vídeos do tenente na beira do rio. O tenente determinou que eu fizesse comboios pela cidade com caminhão de bombeiro, caminhonete, passasse nos bairros. O senhor teve em algumas junto que parava e conversava com as famílias de um lado e eu do outro. Vocês foram com as viaturas leves. Então, assim, eu sou atingido por enchente, ali eu represento uma associação e o senhor também é. A questão não é o aviso mais. O aviso foi dado, foram viaturas de madrugada comunicando da saída. Tanto a prova disso que depois dessa enchente catastrófica ela passou e 5, 6 dias depois veio novamente a enchente e apesar de todos os avisos fizemos ainda muitos salvamentos. Então o aviso... Pelo que tu me falasse, assim, a enchente começou no domingo, mas quinta-feira já tinha carro de som aviso, sexta também, e sábado vocês mobilizaram uma força-tarefa de muitas pessoas, voluntários e caminhões para fazer no sábado. E qual foi o resultado? O pessoal ficou ocioso. O pessoal, eu lembro muito bem que no sábado a gente estava com 107 pessoas no quartel de voluntários ali para ajudar a carregar os móveis das pessoas, caminhões parados e ninguém queria sair. Aí passou a madrugada, no domingo... E diga-se assim que essas pessoas que não quiseram sair foi numa área que nunca tinha sido atingida. Exatamente. Porque a régua subiu. 80 anos A população, os outros saíram. Costumeira saiu. A população costumeira saiu. E aí esse público que aumentou, que é, como eu tinha dito ali, que é o desavisado. Nem todos saíram. É claro que tivemos alguns casos. Sim, Eu volto para aquele exemplo daquelas pessoas assim, uma família, né? Vamos botar ali uma família de 4 pessoas morando na casa. Tirei a senhora idosa, tirei o gato, o cachorro, as crianças, mas daí eu fiquei guardando imóvel e fiquei com os meus animais aqui, o cachorro de estimação. Nunca entrou? Nunca entrou. Não vai mas aquelas edificações, esses imóveis, né? E como é que foi o dia da enchente? Já que nós estamos falando assim, o dia da enchente amanheceu. Como é que foi esse caos todo? O dia fatídico foi o dia 1º de maio. Foi um feriado numa quinta-feira. Exatamente. Né? Esse foi o dia fatídico para a cidade de Montenegro. Mas não foi quando a chuva começou. Começou domingo. Foi o caos. Começou quinta-feira, a chuva começou um grande evento no dia 28 de abril. 28 de abril foi uma grande chuva, eu lembro porque eu estava em Tramandaí e choveu muito. E daí eu até comentei com a família, olha, a gente vai ter que voltar lá para a cidade porque a gente vai ter que atuar. Eu tinha um compromisso lá que estava agendado e daí, olha, a gente vai ter que voltar no dia seguinte porque a gente vai enfrentar um grande desafio lá na cidade. Como é que foi para vocês quando começou, que nem tu dissesse há pouco, antes da gente começar, que as pessoas acordaram e estavam com o pé na água? Como é que foi a sensação? O que as pessoas pensaram logo? Como é que as pessoas agem numa situação dessa? Isso que foi falado das pessoas saírem, né? Uma das alegações, né? As pessoas, muitos alegam que esse medo, né, do saque, né, da sua casa ser saqueada, né? Mas assim, o que o Marcos falou é uma realidade, né? Como essa enchente atingiu uma área que as pessoas não tinham sido atingidas, né? E que o último evento que teve foi em 41, né? Que foi semelhante, né? Alguns dizem que foi maior, mas é que tem que considerar que mudou a geografia, né? Então houve muito aterro, né? Tem uma das coisas que a gente tem que debater, eu acho, que como aqui nós temos historicamente enchentes, né? Desde que iniciou a cidade, ela iniciou na beira do rio, porque não existia estrada, não existia trem, o único transporte era o barco. Então a cidade iniciou no rio, né? Então, desde que existe Montenegro, existe enchente, né? Só que nós tem acontecido coisas que não deviam ter acontecido, né? Por exemplo, autorizar loteamento em área de enchente, né? Crimes ambientais, né? Então, várias coisas têm acontecido que têm contribuído, né, para o problema. Em vez da gente estar procurando amenizar
a gente às vezes toma atitudes que, inclusive questão de aterros, né? Quanto mais tu aterra, mais a enchente vai aumentar. Então teria que ter também um estudo, né? Para que se normatizasse também a questão de aterros, né? E em novembro foi a segunda maior agora, né? Teve uma que já foi a maior de todas em novembro, né? Depois vem em maio a maior que novembro. Passou na frente da minha casa aqueles caminhão eixo duplo, aquelas caçambas enormes de aterro. Passou uma, passou duas, passou 10 na frente da minha casa. Eu digo, pô, onde é que está indo isso? Aí eu fui olhar, estava indo para a esquina da minha casa. Quer dizer, daí eu pensei, pô, mas para onde é que vai essa água? Para mim. Para dentro da minha casa. E para dentro da casa da pessoa que aterrou. Entendeu? Sim. Então, assim, ó, nós temos que também fazer um debate aí com a habitação, com a engenharia, entendeu? Para que quando as pessoas vão construir, fazer um projeto lá que já de prevenção, que faça garagem embaixo, que tira o carro. Nós já vamos chegar lá. Tem mais uma perguntinha antes de virar a página para prevenção, que é a questão assim, as pessoas, os montenegrinos, de certa forma, eles se sentiram lesados, ou de certa forma assim, não me avisaram, ou eles estão satisfeitos com a atuação da Defesa Civil, dos bombeiros e tal. Como é que eles se sentiram? Ajudados ou com raiva? Porque eu tenho visto muito em Porto Alegre, muita gente, Canoas, muita gente braba com tudo que aconteceu, né? E sempre culpando alguém. Pelo que eu sinto aqui em Montenegro, teve uma atuação bastante boa, mas qual é o sentimento das pessoas, de maneira geral? Pergunto para ti. Olha, eu atuei diretamente nos abrigos, né? Nós tivemos 6 abrigos municipais, além de toda a força-tarefa montada lá no Corpo de Bombeiros, no quartel dos bombeiros, que movimentou centenas de pessoas durante o dia. Nós tínhamos em torno de deu quase 1.000 pessoas que tiveram que ser abrigadas nos ginásios e nos abrigos do que o município montou. Nós chegamos a servir em alguns momentos 5.000 refeições por dia para atender todas as pessoas que estavam abrigadas, todos os voluntários, todos aqueles que atuaram. Então, nós abastecemos o município. Não, isso que foi feito, sim, mas como elas se sentem? Mas é que a contextualização ela precisa ser feita para demonstrar o final da minha fala, que vai ser o seguinte: ninguém ficou desatendido no município de Montenegro. Ninguém passou fome, ninguém passou frio, ninguém ficou sem um cobertor, ninguém ficou sem uma roupa. Então, o que a gente tem, o feedback que nós temos hoje, e que eu vejo porque eu atuo diretamente com as pessoas que foram atingidas e que ainda hoje necessitam, é que sim, as pessoas têm um sentimento de gratidão muito grande, tá? Porque nós não deixamos que ninguém ficasse sem o atendimento. Ninguém, mesmo que as pessoas não tenham atendido ao nosso chamamento antecipado, o durante foi atendido plenamente. Nós atendemos integralmente, ninguém ficou desesperado em casa sem ser resgatado pelos bombeiros, ninguém ficou sem ter comida. Eu atendi na minha casa, eu atendi uma família, eu coloquei uma família, socorri o pessoal com 4 crianças pequenas, com 2 crianças pequenas, 2 adolescentes e um casal. Eles saíram com a roupa do corpo, as crianças pequenas saíram de bermuda e sem camisa. Tá? Eu resgatei eles em casa, levei eles para minha casa, fui no CRAS buscar roupa, tínhamos tonelada de roupa, nós tínhamos toneladas de água para as pessoas, a gente tinha refeições, não faltou água. Eu tenho um caso assim, um amigo meu que ele acordou, que nem o Sargento Matos falou, ou o tenente, que ele acordou, botou os pés na água e zimba. Ele morava nos fundos da casa e na frente morava o irmão que tinha dificuldade de locomoção. Daí ele saiu com água já pela canela para buscar alguém para poder socorrer o irmão, já que ele tem uma certa idade e não tem condições de... O senhor me dá um gancho aí na sua fala? Só quando ele voltou, ele já estava com água no joelho e o irmão já tinha sido levado. Ou seja, é uma rapidez assim que eu senti, poxa, ele foi ali, veio ajuda e já já tinha pegado. Na realidade, super bem atendido. Essa é a minha percepção. Sim. Eu preciso do seu gancho ali, duas coisinhas muito importantes. Primeiro,
Quando a gente está falando, está subindo 15, 18, 20 por hora e o rio não botou para fora, não se percebe que está subindo, a população não tem a visão de que está subindo. Quando o rio bota para fora e sobe 15 centímetros, 10 por hora, isso num espaço de 15 minutos avança tanto a água, porque o senhor divide ali os 20 centímetros por hora, divide em 15 minutos, nós temos 5 centímetros em altura e distância. Quem entrou em casa com o pé seco, recolhendo as coisas na saída, 15, 20 minutos depois já vai molhar o pé. Exatamente. Então começa a bater o desespero, daí vem o ponto do gancho. Quando a gente antecipa os avisos e pede a retirada, a gente consegue fazer um cronograma de atendimento e atender todo mundo. Porque assim, o senhor imagina que toda uma estrutura vá para o ferroviário tirar as pessoas. E estamos tirando. Depois a gente vai ali para o bairro industrial, estamos tirando. Voltar com a estrutura para o ferroviário depois que a água subiu, isso já começa a ficar praticamente impossível. Porque, embora muito bem atendido, nós não temos capacidade de efetivo, nem juntando tudo e voluntário para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, depois que as ruas são tomadas pela água, a gente já não consegue encostar um caminhão e carregar as coisas. Aí já fica um terreno inóspito. Já corre o risco de choque elétrico, corre o risco de se ferir numa grade, corre o risco da pessoa querer sair sozinha e se afogar, como em outro ano aconteceu ali na Otaviano Mugin. A gente teve uma morte, até o pai de um grande amigo meu, do Felipe ali, que não recolheu os animais dele lá, caiu, se acidentou com um cavalo. Tá? Então o que a gente Essa foi a morte, a única morte. A única fatalidade. E aí o que eu solicito, assim, né, que eu praticamente imploro para as pessoas, ao receber o aviso de que vai vir a enchente, e sabe que tu é atingido de pequeno impacto a grande impacto, não importa, porque se mudar a previsão depois que a água... Porque é uma enchente média, o Corpo de Bombeiros vai dizer, eu evito falar em tamanho. E se no meio do caminho vem um vento, represa o Rio Guaíba e aumenta 1 metro, aí de média ela ficou grande, a gente já não tem uma capacidade para atender todo mundo que recebeu essa notícia de que agora vai ser grande. Depois Isso, que já e aproveitando que tu falou em capacidade, Marcos, é importante a gente falar que a gente vai atender todo mundo. Sempre. Só que a nossa capacidade de atender simultaneamente uma cidade com uma população de 70 mil habitantes, e desses 70 mil habitantes, 30 mil habitantes estão sujeitos a estarem em áreas de risco, né? Então, a nossa capacidade de atender simultaneamente, por isso a necessidade da gente ratificar aí para as populações que elas coloquem os seus familiares numa condição segura. E daí a gente tem condições de fazer o atendimento do guardião do celular. Né? Sim. É que eu não coloquei de maneira completa o pensamento. Quando a gente fala em Corpo de Bombeiros atendendo, a gente vai salvar a vida, não o patrimônio. Sim. E as pessoas saem das suas casas e ficam reclamando que perderam tudo. O patrimônio na ordem de prioridade. É o secundário. Eu acredito o seguinte, que no momento agora, como houve esse evento, as pessoas estão conscientizadas. O problema é o seguinte, se nós passar 2, 3 anos aí sem enchente... E não haver o atendimento de novo, né? E aí as pessoas esquecerem, entendeu? E não atender ao Vindo de encontro com isso que o senhor falou, é importante a gente colocar assim, a gente está dando uma ênfase muito grande para a enchente de maio de 2024. Mas a enchente de maio de 2024 ela é uma sucessão de eventos naturais. Sim. Então já tinha ocorrido, né, anteriormente outros eventos. A gente tem uma legislação ambiental na data, né, de 2025 que ela é muito mais severa do que ocorreu na década de 70, que ocorriam dragagens, que ocorriam desassoreamentos de rios. Né? Então é um momento, né, que todas as esferas da sociedade devem abrir uma discussão, né, para o que se deseja. Se deseja manter o modelo atual ou vai ter uma discussão para que a gente consiga abreviar isso através de ações ambientais? Né? Isso. Nós temos mais poucos minutos, eu só queria fazer, antes de ainda, depois a gente continua falando mais sobre essa parte de daqui para frente, mas ainda tem muita gente, Bruno, que ainda não recebeu os 5 mil reais de ajuda, não sei se é esse o valor. Poderia dar uma dica de assim, o que fazer para quem
se sentiu atingido e não recebeu. Não é todo mundo que pede que talvez tenha direito. Sim, né? sim. O que... Deve dar uma dica para as pessoas. Não, com certeza. O auxílio, o reconstrução que o governo federal deu para o município, né, foi um valor de R$ 5.100, que nós tivemos programas estaduais também, tá? Teve o Volta por Cima e o SOS Pix, que também eles trouxeram esse auxílio para as pessoas, mas especificamente sobre o 5.100, ele foi um auxílio que o governo federal criou para todos os que foram atingidos pela enchente. Então, todas as pessoas que foram atingidas e tiveram perdas, independente de renda, de classe social, do local onde mora, se foi atingido pela enchente, tinha direito a receber. A gente chegou a ter uma demanda de atendimento de 800 pessoas por dia. Isso é por pessoa? Por família. Por família. Por família. Tá, a classificação ela é familiar, né, por unidade habitacional, não, entendi, por casa. Família, entendi. Nós chegamos a ter uma demanda de 800 pessoas por dia sendo atendidas na nossa secretaria. A gente fez um esforço sobre-humano com diversos setores da prefeitura para atender a todas as pessoas. Nós montamos uma mega estrutura para fazer os atendimentos, porque o que acontece? O município tinha que fazer o cadastro das pessoas e mandar para o governo federal. Tá? Então o município cadastrava, colocava ali os dados, o nome da pessoa, CPF, onde morava, colocava a composição familiar dessa pessoa e mandava para o governo federal. Paralelo a isso, o município fez a análise da mancha de inundação, aonde a enchente chegou para o critério técnico, né? Exatamente, o critério técnico para que o governo federal, através da análise de sistema, cruzasse os dados para ver por que o que acontece. Montenegro teve 800 casos investigados, em torno de 800, pela Controladoria Geral da União por suspeita de fraude. Então nós tivemos 800, em torno de 800 casos que a Controladoria Geral da União esteve no município para vistoriar em loco as casas, essas em torno de 800 residências, para ver se realmente aquelas casas pegaram e aquelas pessoas, inclusive, hoje ainda tem pessoas que respondem a inquéritos da Polícia Federal por fraude contra o auxílio reconstrução. Tem pessoas que também não receberam ainda, algumas pessoas, porque o que acontece? Muitas pessoas saíram de Montenegro no período ali das cheias, porque perderam a sua casa, foram para a casa de um parente em outra cidade, e como os filhos não podiam ficar sem... Tá na escola, matriculavam os filhos na escola no outro município. Bruno, tem 2 minutos. Aqueles que ainda não receberam e foram atingidos, eles ligam para quem e falam com quem? Eles precisam ir na Defensoria Pública da União. O município hoje não pode mais efetuar nenhum tipo de cadastro, eles têm que ir na Defensoria Pública da União para solicitar via processo judicial a comprovação de que eles foram atingidos e têm direito a receber o auxílio. Para nós não tem mais. Não, infelizmente o município hoje não pode atuar mais nesses cadastros. O sistema já encerrou. É uma pena que muita gente ainda acha que tem que pedir para a prefeitura e na realidade já perdeu o prazo. Exatamente. Bom, pessoal, nós vamos encerrar agora porque eu quero logo em seguida retomar a nossa conversa. Ok? Muito obrigado a todos por enquanto. Muito obrigado.